No Bíblia Espada Forjada. E a gente continua a série falando sobre a Torá, os ensinamentos da Torá. A editora é Thomas Nelson Brasil. E a gente leu um trecho em Levíticos. E eu quero apresentar para vocês, ver como é bom e agradável esse livreto que eles fizeram. Eu digo livreto porque são 5, então ele não é tão extenso como a própria Bíblia, com coleção de tantos livros. Então vamos lá, introdução a Levítico. Título: O livro de Levítico recebe seu nome da Septuaginta, a tradução grega pré-cristã do Antigo Testamento. O significado relacionado com os levitas. Seu título hebraico, Vai-Ikra, é a primeira palavra do texto hebraico do livro e significa "e ele, isto é, o Senhor, chamou". Apesar de Levítico não lidar apenas com os deveres especiais dos levitas, ele se chama assim porque se ocupa principalmente do serviço no culto do tabernáculo, que era conduzido pelos sacerdotes que eram filhos de Arão. Ajudados pelo restante da tribo de Levi, Êxodo deu as instruções para a construção do tabernáculo e agora Levítico oferece as leis e os regulamentos para o culto propriamente dito, incluindo instruções para a pureza cerimonial, para as leis morais, para os dias santos, para o ano sabático e para o ano do jubileu. Estas leis foram dadas, pelo menos na maior parte, durante o ano que Israel acampou próximo ao Monte Sinai, quando Deus orientou a Moisés na organização do culto do governo e das forças militares de Israel. O livro de Números continua a história com as preparações para a mudança do Sinai para Canaã. Autoria, data e composição. Veja introdução a Gênesis, autoria e data de composição. Temas teológicos. Levítico é um manual de regras que possibilitava que o rei santo estabelecesse seu trono terreno em meio ao povo do seu reinado. Ele explica o modo pelo qual os israelitas deviam ser o povo santo do Senhor e adorá-lo de um modo igualmente santo. A santidade, nesse sentido, significa ser separado do pecado, dedicado exclusivamente ao Senhor. E vamos virar a página, mas antes vamos a gravura, que legal. Arão, o sumo sacerdote, derramando azeite na menorá do tabernáculo. Lembrando, essa é a Torá, editora Thomas Nelson Brasil. Continuando, seu propósito no seu serviço é para a glória, portanto o pensamento principal do livro é a santidade. Veja o estudo da palavra em 11:44. A santidade de Deus e do seu povo, eles devem diferenciá-lo em santidade. Na verdade, a palavra santo aparece mais frequentemente em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Em Levítico, a santidade espiritual é simbolizada pela perfeição física e pela perfeição ritual. Portanto, o livro exige animais perfeitos para o seu de sacrifícios, capítulo 1-7. E exige sacerdotes sem deformação alguma, capítulo 8-10. Constitui sinais de impureza ou mancha, falta de perfeição. E pode simbolizar defeitos espirituais humanos que quebram a integridade espiritual. A perda de sangue da mulher depois de dar à luz, capítulo 12. As feridas, as queimaduras, ou a calvície, capítulos 13 e 14, secreção corporal humana, 15:1-18, as atividades específicas durante a menstruação feminina, 15:19 e 33, a pessoa que tinha uma doença visível na pele devia ser banida do acampamento, que era um lugar da presença especial de Deus, do mesmo modo que Adão e Eva foram banidos do jardim do Éden. Essas pessoas poderiam voltar ao acampamento e, portanto, à presença de Deus, quando elas fossem declaradas limpas novamente pelos sacerdotes que examinassem. Antes que eles pudessem entrar no acampamento, no entanto, eles deviam oferecer os sacrifícios estipulados, simbolizando o sacrifício perfeito e completo de Cristo. Depois do estabelecimento da aliança do Sinai, Israel representava o reino de Deus na terra, e como seu rei, o Senhor impôs sua administração sobre toda a vida de Israel. Desse modo, ele regulamentou a vida religiosa, comunitária e a pessoa de Israel, de modo a estabelecê-lo como seu povo santo, instruí-lo em santidade. Boa parte de Levítico não tem sequência narrativa, destacando em vez disso as listas de regulamentos. É dada atenção especial para as cerimônias, os rituais de Israel. Seus sacrifícios deviam ser oferecidos somente no santuário designado por Deus, que simbolizava tanto a santidade de Deus quanto sua compaixão. Somente os sacerdotes consagrados deviam ministrar os sacrifícios de Israel, e era também o dever dos sacerdotes instruir o povo quanto à execução e o significado de cada sacrifício. Para mais informações sobre o significado dos sacrifícios em geral, veja o ritual solene do dia da expiação. Veja o capítulo 16 e as notas correspondentes. Para conhecer o significado do sangue e da oferta, veja a nota sobre 17, 10 e 13. Para o destaque sobre a substituição, veja as notas 14, 16, 20 e 22. Muitos sacrifícios e festas do Antigo Testamento
assemelhavam-se aos sistemas sacrificiais praticados pelos vizinhos israelitas. Existem traços de práticas bem mais antigas em muitos rituais estipulados na Bíblia. Réplica em tamanho real do tabernáculo, Levítico estabelece a administração de Deus sobre todos os aspectos da vida de Israel, incluindo a exigência de que somente os sacerdotes ministrem sacrifícios do tabernáculo. Olha que legal. Então a gente segue caminhando. Oferecer presentes era uma noção extremamente importante no culto antigo, portanto, os antigos traziam ofertas para seus vários deuses através de sacrifícios. Do mesmo modo que seus vizinhos, o calendário religioso israelita seguia o calendário agrícola. A Bíblia, no entanto, redime muitas práticas religiosas do culto antigo, especialmente no seu esforço de banir os ídolos, a sexualidade cultural e todas as tendências politeístas. Parece que Deus encontrava seu povo através de práticas e expectativas conhecidas, mas revelou regulamentos novos que refletiam seu próprio caráter. Boa parte de Levítico se ocupa dos deveres do sacerdócio. No mundo antigo, os sacerdotes eram normalmente as pessoas responsáveis em copiar e controlar a literatura sagrada. Logo, faz sentido culturalmente que tantos detalhes sacerdotais fossem preservados. Contudo, o sentido simbólico dos ritos e rituais tinha o propósito de ensinar as pessoas sobre Deus. A religião não podia se separar da vida cotidiana. O sangue, a água, os cereais e a fumaça eram meios pelos quais eram simbólico para se distinguir o sagrado do profano. A pessoa não podia se aproximar de Deus em um estado de impureza ou com algo impuro, caso fosse um sacerdote ou fazendeiro comum. No final, as divisões e as leis de pureza comunicavam de modo concreto o meio de imitar um Deus puro santo. Sejam santos, porque eu sou santo. 11:44. Entre o esboço, os assuntos tratados em Levítico, como em qualquer livro de leis e regulamentos, abrange várias categorias. 5 principais ofertas: a oferta queimada, a oferta de cereal, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, regulamentos adicionais para as ofertas, a instalação e o ministério de Arão e seus filhos, a ordenação de Arão e seus filhos, o ministério dos sacerdotes, as mortes de Nadab e Abiú e os regulamentos para os atendentes, a distinção entre o que é puro e o que é impuro, alimentos puros e impuros, purificação pós-parto, regulamentos para doenças contaminantes da pele, regulamentos para o mofo, purificação das doenças de pele, purificação do mofo, secreções do corpo que causam impureza, o dia anual da expiação, a vida santa, a proibição da ingestão de sangue, relações sexuais ilícitas, várias leis para a vida santa, punições para o pecado, regras para os sacerdotes, sacrifícios aceitáveis e inaceitáveis, as festas anuais, regras para o azeite e o pão nos tabernáculos, punição para a blasfêmia, o ano sabático e o ano do jubileu, as bênçãos e as maldições da aliança, regulamentos dos votos especiais ao Senhor, capítulo 27, encerrando. E aí temos o início do capítulo 1 de Levítico, com algumas palavras em hebraico, a parte de Levíticos. É muito legal, eu gostei muito, recomendo demais para vocês. Lembrando a tradução aqui é NVI, regulamentações Torá, escrita em hebraico. A palavra hebraica usada nessa passagem, Torá, que singular, geralmente é traduzida por lei, uma tradução razoável em alguns contextos. No entanto, ela pode ser mais bem traduzida por ensinos ou instruções. O capítulo 6 e 7 são uma unidade integrada pelo uso da palavra Torá, ou Torote, plural, regulamentos. Água fresca e tem muitos outros. Lembrando aqui, como eu disse, eu gostei muito. E por isso eu estou passando esse material para vocês. Eu estou passando rápido o livro de Levítico, para que vocês possam ver como é interessante. Pás esculpidas em pedra utilizadas para se colocar incenso nos altares. Casa de tesouro dos atenienses em Delfos. O templo dos judeus também tinha uma casa de tesouro, a partir da qual os sacerdotes pagavam soldados funcionários do Estado e inimigos políticos. Então ela é bem completinha. Dia da expiação, tabernáculos, o nome, bem explicado, as festas do Antigo Testamento e outros dias sagrados. 10 aqui, viu? Muito 10. 26 e 27. Caminhando para encerrar o livro. E chegamos em Números. Então esse é o ensinamento da Torá, ou melhor, os ensinamentos da Torá, pela Thomas Nelson. A versão dela é NVI,
e é ótimo, ótimos comentários e muito mais barato que uma Bíblia de estudo. Deus abençoe a vida de vocês, graça e paz e até breve.